paz, a graça, a saúde, a alegria do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Irmãos, o assunto de hoje ele é bem intrigante, né? Apesar de ter sido escrito há algum tempo, ele é bem atual e ele se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 1 até o 3, onde Paulo diz: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para que eles sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, pois desconhecendo a justiça de Deus e querendo estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Olha, eu encaro isso como uma coisa muito séria, porque o povo de Israel, o desejo de Paulo era que o povo de Israel fosse salvo, porque eles tinham zelo por Deus, eles gostavam de Deus, eles queriam fazer a vontade de Deus, mas eles não tinham entendimento. Eles não se sujeitavam à justiça de Deus, eles não faziam a vontade de Deus, eles queriam fazer a sua própria justiça. E esse é que é o problema. Olha, quando nós não nos sujeitamos à justiça de Deus, nós estamos vivendo para nós mesmos e não para Deus. E às vezes dizemos: vá com Deus, fique com Deus, nossa, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ajude, que Deus te leve, que Deus te guarde, que Deus te isso, que Deus te aquilo, mas não nos sujeitamos à justiça de Deus. Às vezes nós temos um problema muito sério da nossa autojustiça, de achar que somos bons aos nossos próprios olhos. Dizemos: eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, tá tranquilo. Será? Deus, ele diz em Isaías uma coisa muito interessante. Ele fala: o boi conhece o seu dono e o jumento conhece o caminho da manjedoura, porém o meu povo não me conhece. Acho que esse é o nosso maior problema, porque Jesus diz: errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. O nosso erro ele provém daí, por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes não nos sujeitamos à justiça de Deus porque desconhecemos a justiça de Deus, então estabelecemos a nossa própria, achando que com a nossa própria justiça, que com a nossa forma de viver, tá tranquilo. Não mato, não roubo, não faço mal para ninguém, tô salvo. Não é assim, meu irmão e minha irmã. A salvação ela só é adquirida por meio de Cristo. Sem Jesus não há hipótese de salvação para nós. Se pudéssemos nos salvar por meio das obras que nós fazemos, anularíamos totalmente a Cristo. Para que precisaríamos de Jesus se já poderíamos nos salvar sozinhos? Não faz sentido. Por isso que Paulo diz: eles também têm zelo, mas eles não têm entendimento. Tem muitas pessoas que têm zelo por Deus, falam maravilhosamente das coisas de Deus, mas estão consultando os mortos. Tem muita gente que diz: não, eu tenho zelo pelas coisas de Deus, eu amo a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, mas está conversando com espíritos. E Deus diz também que quem consulta espírito dos mortos, na verdade está consultando a demônios. Inclusive, Deus disse: quando vos disserem, consultai aqueles que têm espíritos adivinhos, porventura não consultará o povo o seu Deus? Quer dizer que a favor dos vivos nós vamos consultar agora os mortos? E Deus diz: não, a lei e o testemunho, se não viverem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isso é interessante porque é muito mais sério do que nós imaginamos. Quando Deus diz nunca verão a alva, significa: se eles não viverem segundo o que eu lhes revelei,
eles nunca serão salvos. É algo seríssimo. Muitas vezes agora fica mais evidente de como o nosso coração é enganoso. Porque a Bíblia já diz isso, enganoso é o coração. E o nosso coração realmente é enganoso, porque ele diz para nós, não tem problema. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, eu estou tranquilo. E não é assim, o nosso coração nos engana, achando que nós podemos nos salvar sozinhos sem Jesus. Não tem como. A salvação ela é adquirida por meio de Cristo. Por isso Paulo, em Efésios, no capítulo 2, do verso 8 e 9, ele fala, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu acho isso interessantíssimo, porque a salvação ela não é adquirida pelas coisas que fazemos, não é pelo que eu faço que eu sou salvo. Não adianta eu ser bonzinho e falar eu sou salvo porque eu sou bom. Não, é o contrário. Eu fui salvo, então agora depois que Deus me salvou, então agora eu consigo ser bom. Não é eu vou ser salvo porque eu sou bonzinho. É o contrário. Depois que Jesus me salva, agora eu consigo ser bonzinho. Agora eu consigo fazer as coisas do jeito que Ele quer. Nós nos enganamos muito, achando que podemos nos salvar sozinhos. É por isso que muitas pessoas se prendem ao orgulho e falam, para que eu vou aceitar Jesus? Não tem necessidade. O problema é que sem Jesus não há hipótese de salvação. Por isso Jesus disse, aquele que crer e se batizar será salvo. E aí a gente pergunta, tá Senhor, mas e o que não crê? Já está condenado. Não é talvez será, não é porventura, pode ser que seja. Não. Aquele que crer e se batizar será salvo. E o que não crê já está condenado. Esse é que é o problema. Nós somos enfurnados numa mentira tão grande que Satanás ele tem feito de tudo para que o ser humano se afaste cada vez mais de Deus e nem pense que exista Deus. É por isso que o movimento ateísta ele está ganhando terreno. Por quê? Porque as pessoas elas não querem se sujeitar à vontade de Deus. O egocentrismo, o relativismo, o pluralismo e todos esses ismos são coisas que eu já explico. O egocentrismo é fazer a vontade do eu sempre. O que eu quero, eu faço e não importa. O importante é eu ser feliz, o importante é que eu esteja bem, o importante é que a minha vontade seja feita. E isso é um erro muito grande. O relativismo é aquela ideia de que tudo é relativo. Depende do ponto de vista, depende de cada um. O que é verdade para você pode não ser para mim. O que você faz pode ser que eu não goste. Isso é relativismo. Relativizar a Bíblia é uma coisa, é um caminho sem volta. Porque nós estamos assinando a nossa condenação sem saber. E Satanás se orgulha disso. Porque é mais gente que vai para a cova junto com ele. E não é nem porque Deus quer nos condenar. Eu até já disse isso em outro vídeo. Não é nem porque Deus quer nos condenar. Porque nós acabamos escolhendo a maldição. Nós acabamos escolhendo o lado errado. O pluralismo é a ideia de que existem várias verdades. Tudo é verdade. O que você disse aí é verdade. O que o fulano também é verdade. É aquela ideia de querer agradar todo mundo. E tudo passa a ser verdade. Então todas essas ideias surgiram na mente de Satanás. E muitas vezes nós abraçamos essas ideias como se elas fossem verdade. O pluralismo, o relativismo, o egocentrismo e o humanismo, ainda esqueci do humanismo, mas o humanismo também é uma outra filosofia que é tudo voltado para o homem. Tudo tem que ser de acordo para a realização e satisfação do homem. E isso é que é complicado. Porque quando nós fazemos tudo de mim, por mim e para mim,
nós temos um problema. Porque nós não estamos mais adorando o Deus verdadeiro, nós estamos adorando a nós mesmos. A Bíblia ela nos diz totalmente o contrário. Ela não nos diz para adorarmos a nós mesmos. Ela não diz que as coisas são feitas de mim, por mim e para mim. Assim como prega o relativismo, o humanismo, o egocentrismo, pluralismo. Não é assim que a coisa funciona. É totalmente o contrário. Em Romanos, capítulo 11, Paulo, lá no finalzinho da carta, vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Quem foi o primeiro a lhe dar, para que pudesse ser retribuído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Foi Deus que fez tudo. E tudo é dele, por ele e para ele. Quando nos sujeitamos a isso, quando entendemos isso, acabamos aceitando a justiça de Deus. A justiça que vem da fé. E nós muitas vezes não nos sujeitamos ao que Deus deseja. Tem esse primeiro extremo, que é não aceitar o que Deus nos diz. O segundo extremo é aceitar e achar: pronto, aceitei, está ótimo, não preciso fazer mais nada. Mas espera aí, precisamos nos santificar. Muita gente acaba dizendo: não, mas Deus já pagou o preço. Ele já fez tudo que tinha que fazer. De fato ele fez. Só que agora nós precisamos também fazer a nossa parte, como prova de que aceitamos a graça que ele nos deu. Então, nós não aceitamos para sermos salvos, mas porque fomos salvos. É diferente. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Às vezes nós temos que nos atentar a isso. Porque pensamos assim: não, se eu tenho fé, tá ótimo, a salvação é pela fé. Sim, mas e cadê as obras? Para provar que essa fé é verdadeira. Entende? Então, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. E nos sujeitarmos de fato à vontade de Deus. Porque a vontade dele é melhor que a nossa. Eu te pergunto: quantas vezes você fazendo a sua própria vontade, você foi feliz? Você pode ter sido feliz por algum tempo, mas depois o tapa veio. A consequência bateu forte, bateu firme. Porque é isso que acontece. Nós fazemos a nossa vontade, nós nos dedicamos em fazer aquilo que nós queremos. E depois, as consequências vêm. E todos nós precisamos nos atentar a isso. Por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, no verso 6, Gálatas capítulo 6, do verso 7, diz que não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher. Então, que nós plantemos o que Deus deseja. Às vezes nós pensamos: mas eu não consigo, mas é muito difícil, mas, poxa, Deus está aí para isso. Ele disse que ia nos ajudar. De fato, ele não nos enganou. Ele falou: olha, a caminhada vai ser difícil mesmo. No mundo, vocês sofrerão muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse mesmo: ide, pregai o evangelho a todas as nações, fazeis discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na hora a gente pensa: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ele disse isso, mas ao mesmo tempo ele disse: e eis que estou convosco até o fim. Nós não podemos ter medo de Deus, porque Deus é que vai nos ajudar. Ele precisa ser o nosso melhor amigo. Ele precisa ser aquela pessoa que vai estar conosco nos momentos bons e ruins, nos momentos fáceis e difíceis, nos ajudando em toda e qualquer circunstância. Só assim conseguiremos ser felizes de verdade. Só assim
conseguiremos a salvação e estarmos com Deus no céu por toda a eternidade. O céu não vai ser aquele lugar monótono que nem vendem nos filmes, em algum lugar, em lugares por aí. Isso é mentira que Satanás coloca para fazer com que ninguém queira ir para lá. Mas o céu vai ser um lugar tão dinâmico, tão feliz, que é até um pouco difícil de explicar. Mas só de pensar que nós seremos eternamente felizes, eternamente saudáveis, não teremos mais nenhum problema de saúde, não teremos mais tristeza, não terá mais dor, voaremos pelo céu, conseguiremos ir a outros planetas, coisas que nós vemos daqui de longe, poderemos ver de pertinho, analisar tudo detalhe por detalhe. Você já pensou em outro planeta rapidinho, sem precisar de capacete, máscara espacial, sem nada dessas coisas? Então, Deus está preparando para nós um lar. Ele já preparou. Agora depende de nós aceitá-lo. Que a paz, a graça, a alegria e a saúde do Senhor Jesus esteja com você. E que nós consigamos obedecer a Deus em tudo. Amém?